Ora, sejam então muito bem-vindos à rubrica semanal e vamos aqui falar sobre diversos temas, mas em particular aqui perceber se a Fed irá então reduzir os juros em março. As projeções estão a mudar, portanto no início do ano era quase garantido que em março os juros iriam diminuir, mas os últimos dados sobre a economia americana começaram aqui a afastar um pouco essas projeções e portanto espera-se eventualmente que exista um adiamento, portanto, do início da redução dos juros. Ainda assim vai depender muito também da evolução dos próximos indicadores económicos. Neste vídeo vamos aqui abordar portanto, estes 4 temas. Vamos aqui ver o tema que está referenciado no título, vamos ver aqui a atualidade macroeconómica, não só a economia chinesa, mas como também as outras economias. Vamos aqui olhar para as earnings e vamos ver o que é que podemos esperar esta semana. Portanto, em primeiro lugar, irá então ou não a Fed reduzir os juros em março? Ora, como podem ver, aqui este ano será marcado por uma redução dos juros, portanto, entrar aqui num ciclo em que a Reserva Federal, de forma gradual, irá então começar a reduzir os juros, uma vez que a inflação tem vindo a abrandar. Ainda assim, os últimos dados sobre a inflação mostraram algumas dificuldades em seguir a trajetória dos últimos meses, mais no lado do imobiliário, porque foi o principal setor a contribuir para a pressão sobre os preços e que continua, na verdade, há vários meses a fazê-lo. Os dados do último mês acabaram por evidenciar ainda mais isso. Como podem ver, aqui as projeções, e como eu estava a dizer no início da apresentação, no início do ano as expectativas ultrapassavam os 80% de certezas de que os juros em março poderiam diminuir e neste momento estão para 50% e podem, eventualmente ainda vão ser revistas em baixa, uma vez que faltam 9 dias para a decisão então da Reserva Federal e para a reunião então do Comitê. Portanto, os dados económicos, os dados macroeconómicos continuam a ter um peso muito importante e aqui deverá definir também as projeções sobre os juros e também a projeção sobre os cortes ao longo deste ano. O dólar tem vindo a reagir e tem estado aqui muito relacionado com as expectativas sobre os juros. Se formos aqui a ver as perspectivas e se formos aqui a ver o índice do dólar ao longo do tempo, reparem que está praticamente, portanto, de forma muito alinhada e, portanto, aqui a ficar também muito influenciado. Já o BCE, aqui a mudar um pouco a sua postura, a não apoiar de todo o euro, e por isso é que nós também temos vindo a observar nas últimas 2 semanas um euro substancialmente mais fraco em comparação com aquilo que vimos observar ao longo do ano passado. Ora, na semana passada também a Lagarde disse que no verão as taxas de juros poderiam começar a diminuir. O chanceler alemão tem afastado um pouco esse cenário, mas a economia alemã tem dado sinais graves de abrandamento económico, sobretudo quando olhamos para os PMIs, embora o emprego, também à semelhança do que está acontecendo nos Estados Unidos, o emprego na zona euro continua estável, mas temos sinais muito fortes de abrandamento da atividade económica. No entanto, mais uma vez, o emprego continua a ser uma peça-chave para ditar se há antecipação ou não de uma redução dos juros, portanto, se há ou não a necessidade de estimular a economia mais cedo do que se esperava. Ainda assim, portanto, como podemos ver, ambos os casos apontam aqui para uma redução dos juros ao longo deste ano, embora o BCE deverá reduzir menos do que o Fed. A diferença entre as yields na Europa e nos Estados Unidos também estão aqui a condicionar um pouco os movimentos no euro. Se formos aqui a ver nos gráficos do lado esquerdo, vemos aqui a evolução do spread e o euro-dólar, portanto, praticamente sendo negociados de forma muito semelhante, portanto, aqui a correlação também bastante elevada, uma vez acaba de fazer sentido, portanto, uma vez que estamos aqui a contabilizar as taxas de juros. Já quando olhamos para os gráficos do lado direito, de forma mais, numa ótica mais de curto prazo, vemos que também estão praticamente alinhados, portanto, aqui a evolução do spread, a evolução da diferença entre as yields a 5 anos nos Estados Unidos e na Alemanha, continuam aqui a ser vitais. Já quando olhamos para a inflação, não só nos Estados Unidos, mas sobre as principais economias, portanto, olhando aqui para o Reino Unido, para o Canadá, a zona euro, o Japão, a Suíça e até mesmo China, vemos que, e aqui no gráfico até conseguimos notar isto que eu vos estava a dizer há pouco, portanto, os últimos dados de inflação nos Estados Unidos acabaram por não ser muito positivos, uma vez que mostraram aqui alguma resistência
à tendência de baixa, que tem vindo a ser marcada de forma bastante expressiva nos últimos meses. Aqui o grande responsável a ser o imobiliário e um pouco também os serviços. Quando olhamos para a China, o caso já é um pouco muito mais extremo, é um pouco diferente. Portanto, a China há vários meses continua aqui com a inflação negativa, portanto a mostrar também o fraca procura doméstica que a economia tem sentido e que poderá levar aqui o Banco Popular Chinês a introduzir estímulos ainda mais cedo do que se esperava. Portanto, aqui a evolução do juro, a evolução da inflação continua a influenciar muito a trajetória dos juros, e aqui no caso dos Estados Unidos, portanto, esta recuperação aqui na curva, aqui a preocupar um pouco a trajetória dos juros e a ser um dos principais argumentos pelos quais a decisão de março poderá ser então adiada. Mas olhando para outros dados macroeconómicos. Ora, começando aqui pela economia chinesa, vemos que embora um crescimento de 5,2% não seja mau de todo, no entanto é importante notar que estamos a falar de um país emergente. Portanto, estes níveis de crescimento são naturais e até são maiores. Quando olhamos para outros indicadores económicos que servem também para medir a atividade económica, vemos que todos eles têm vindo aqui a abrandar significativamente e que acabam por ilustrar, portanto, aqui as revisões em baixa que nós temos vindo a observar em relação ao PIB. Já olhando para a inflação, acaba por ser resultado também, sobretudo aqui no lado das vendas a retalho e, portanto, na generalidade da diminuição da atividade económica e, portanto, aqui ilustrar também a fraca procura na economia doméstica. Por outro lado, aqui isto é um dado interessante e é curioso e também serve como barómetro para percebermos a economia, não só a economia chinesa, mas a economia como um todo. Portanto, quando olhamos para o impulso de crédito na China e quando comparamos com o preço do cobre, portanto, o cobre acaba por ser também uma commodity interessante para se perceber como é que está a atividade económica, como é que são as projeções futuras sobre a atividade económica, vemos que há a chance do cobre começar aqui a desvalorizar um pouco, tendo em conta também a correlação que tem existido com o China Credit Impulse. Ora, quando olhamos para os índices chineses, que têm vindo a ser muito fastigados com as ondas de sell-offs, portanto, um dos principais índices chineses, o Hang Seng, aqui bastante fraco, em níveis de 2008, continua a recuar, os setores da tecnologia na China continuam muito prejudicados e têm levado aqui, quando olhamos para o índice, através de múltiplos, para múltiplos bastante baixos, mas ainda assim a continuar a cair, portanto, com a tendência de baixa. No caso americano, o emprego continua a afastar qualquer tipo de cenário de recessão, continua a afastar também reduções antecipadas dos juros, e os últimos dados sobre os pedidos semanais, vemos aqui que têm caído muito, têm estado, agora até estão abaixo dos 200 mil pedidos, que normalmente é um sinal de que o mercado de trabalho poderá começar a dar sinais de deterioração. Portanto, o mercado de trabalho continua muito forte, não há aqui sinais de que possa, pelo menos para já, inverter. É verdade que nós temos vindo a observar alguns layoffs no setor tecnológico, também no setor da banca, mas ainda não se nota muito nos números e por isso aqui a condicionar também, mais uma vez, a decisão sobre as taxas de juros, mas que continua a ser também um fator muito, muito relevante. Quando olhamos para as vendas a retalho nos Estados Unidos, vemos que quando comparamos as vendas em termos nominais com termos reais, em ambos os casos continuam a recuperar, sobretudo as vendas reais, o que é curioso. As vendas em termos nominais também têm recuperado um pouco mais do que têm registrado nos últimos tempos, portanto, também um fator que prejudica a decisão de baixar os juros. Não se nota aqui, pelo menos através das vendas, que há um abrandamento na atividade económica. Por outro lado, e quando comparamos as vendas a retalho com os dados da Universidade de Michigan, portanto, das sondagens, aqui eu não sei se conseguem ver com muita clareza, mas vemos aqui uma recuperação no índice de confiança dos consumidores e também nas expectativas, o que tem aqui uma correlação com as vendas a retalho. Embora aqui não consigam ver, porque os dados são todos sobrepostos, mas acaba por ilustrar também um pouco aquilo que nós vemos neste gráfico, onde nós vemos as vendas a retalho recuperarem bastante e continuarem bastante fortes, e vemos ao mesmo tempo também
a confiança entre os consumidores a recuperar, o que naturalmente vai-se depois sentir no consumo interno. Por outro lado, e o mercado imobiliário, portanto, o setor que eu estava então a dizer que tem contribuído muito para que as pressões sobre os preços se mantenham e para que o CPI também não tenha saído em linha com o esperado e também não tenha caído tanto como se esperava. Portanto, o imobiliário, mesmo continuando a acumular algumas pressões, nós vemos aqui alguns sinais que podem, e temos aqui até alguns indicadores que podem servir como leading para antecipar outros, que é o caso das vendas de casas existentes, portanto, imóveis existentes que têm caído a pique e continuam a cair a pique, e ainda não se nota aqui muito a nível das licenças de construção, nem o início de novas habitações. Portanto, pode ser, e possivelmente será, o leading indicator para começar aqui a trazer estes valores um pouco mais cá para baixo, e poderá aqui ser bastante interessante, uma vez que pode apontar aqui para uma deterioração aqui no mercado imobiliário, o que a médio prazo irá levar a um ajuste nos preços. Quando olhamos para o CPI e para o Core CPI, isto no Japão, portanto, quando olhamos para a taxa de inflação geral e a taxa de inflação subjacente e também para a evolução dos salários, portanto, cash earnings, portanto, acaba por estar relacionado. Vemos que os últimos dados, por acaso, ficaram bastante abaixo daquilo que se esperava, mas vemos que, de modo geral, o cash earnings até está em níveis superiores àqueles que estava até em 2016, 2019, 2018. A inflação atingiu aqui estes máximos de 2015, mas tem vindo novamente a recuar, e isto faz com que a decisão do Banco do Japão também, de certo modo, acabe por ficar on hold, como já o banco disse, devido, portanto, também aos últimos dados sobre a inflação. A evolução dos salários, que tem vindo a ser acompanhada muito de perto, tem vindo também a atenuar um pouco aqui esta necessidade de intervenção. Além disso, quando olhamos para a produção industrial no Japão, o que é que nós vemos? Vemos que a indústria também continua bastante fraca, portanto, de certo modo um pouco volátil ao longo do último ano e meio, mas de modo geral, portanto, aqui um pouco fraca, e também acaba por não apoiar muito uma subida dos preços. Ao mesmo tempo, e se a indústria continuar muito fraca, como vimos aqui mais, já nem digo período da pandemia, mas mais em 2019, poderá aqui haver um ajuste das políticas monetárias. Ora, quando nós olhamos para o COT, portanto, o Commitment of Traders, e quando olhamos para o posicionamento das instituições em relação ao Yen, vemos que há aqui uma grande subida em relação à última semana, ainda assim não é assim muito notório em termos de posições reais no mercado. As posições longas permanecem estagnadas, e mesmo com a decisão de hoje, por acaso, do Banco de Japão, não houve aqui grandes mudanças na semana anterior. Já quando olhamos para as yields e para o comportamento do USD-JPY, vemos também que portanto, continua a existir aqui alguns sinais que não apoiam uma inversão da tendência, portanto, e continuam a apoiar também um pouco esta força do dólar em relação ao Yen. Já em termos das earnings, o que é que nós temos tido? Portanto, as earnings até agora têm sido em linha com aquilo que se esperava. Portanto, o setor, nós na apresentação da semana passada falámos que o setor financeiro deveria apresentar os melhores resultados. Ainda é um bocado cedo para dizer, porque estamos no início das earnings, mas até agora isso tem-se verificado. E o setor da energia, portanto, poderia aqui apresentar os piores resultados. Vamos ver, estamos portanto a caminhar ainda nem chegamos a meio dos earnings, mas esta semana temos vários earnings a serem divulgados, e até agora tudo está a sair praticamente em linha. Se olharmos aqui para as vendas e para as earnings de todos os ativos, portanto, está mais ou menos em linha com aquilo que se esperava, embora se espere aqui para este trimestre em particular uma deterioração em termos das vendas e das earnings. Quando olhamos para o S&P e quando olhamos para o comportamento, reparem que estamos numa situação
em que é curioso e que pode, de certo modo, mudar um pouco consoante os earnings das empresas. E também quando olhamos em termos de chips, uma vez que continuamos aqui a ver algumas tensões em Taiwan, vemos aqui que há finalmente uma melhoria em termos aqui da produção e que pode aqui afetar também naturalmente as restantes empresas. Se olharmos aqui para o calendário das earnings, portanto, esta semana será marcada, no meu ponto de vista, aqui por 3 momentos que serão os mais relevantes, que é a Netflix, a Tesla e depois o grupo LVMH. Isto porquê? Porque o grupo LVMH é importante porque não só reflete no lado do consumo, mas também para percebermos o impacto que a China tem aqui no grupo, que nós já vimos que tem, mas em termos de dados reais, valores, para ver o impacto que isto tem. Ainda vamos ter mais dados a serem divulgados, vamos ter aqui várias empresas defensivas a apresentarem os seus resultados, muitas do setor da saúde, muitas do setor das utilidades, mas vamos ter aqui, portanto, Netflix, Tesla e LVMH, acho que são as mais relevantes a acompanhar ao longo desta semana. E para esta semana, em termos de calendário económico, o que é que nós temos? Portanto, como eu estava a dizer, temos a decisão do Banco do Japão, esta segunda-feira. Depois teremos PMIs na zona euro, nos Estados Unidos, também na Alemanha. Vamos ter as decisões sobre os bancos centrais, portanto temos o Banco do Japão, temos o Banco do Canadá, temos o BCE. No BCE a conferência de imprensa do Lagarde vai ser muito importante porque poderá aqui dar mais luzes em relação à trajetória dos juros, ainda por cima, se na semana passada o Lagarde falou sobre esta possibilidade de se cortar os juros já no verão, portanto poderá ser questionada pelos jornalistas em relação a esse tema. Vamos conhecer também os dados finais, aliás, os dados preliminares do PIB nos Estados Unidos referentes ao quarto trimestre. Vamos saber os dados também do PCE, métrica favorita da Fed, sobre a inflação e que poderá, portanto, o conjunto destes dados todos poderá também influenciar as decisões da próxima reunião de política monetária, uma vez que acontece daqui a 9 dias e poderá influenciar, sobretudo, a reunião de março, portanto, que as expectativas estão constantemente a mudar. Portanto, estes são os principais eventos para esta semana. Já vimos também aqui os principais pontos que têm marcado a atualidade e, portanto, espero que esta semana seja bastante importante para os mercados. Do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.